Quero cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Telmo Correia, que aqui está justamente a representar o CDS-PP, que juntamente com o PSD apoia esta candidatura à Câmara de Alcanena. Essa é a razão por que estamos aqui esta noite. E eu creio é também essa a razão porque cada um de vós aqui está esta noite. Nós viemos cá todos, hoje, para manifestar a nossa confiança e o nosso apoio na doutora Susana Aparício como candidata à Câmara Municipal de Alcanena. Já aqui foi referido, mas eu quero sublinhá-lo também. A Susana Aparício foi, durante muitos anos, uma presidente de junta que não esperou que os partidos a apoiassem para organizar a sua lista e para defender a sua freguesia e, portanto, os cidadãos da sua freguesia também. E, como ela própria há pouco me disse, apesar de não ter conseguido na primeira eleição, a verdade é que depois conseguiu ter a confiança aqui em Alcanena para ser presidente de junta e essa confiança foi-lhe renovada várias vezes. Escolheu bem, portanto, o PSD e o CDS-PP, escolheram ambos bem ao candidatar, apoiar a candidatura de uma pessoa que está enraizada em Alcanena e que, sendo uma pessoa independente, é uma pessoa que tem qualidades pessoais, de competência, mas também qualidades políticas, porque já tem oferecido muito do seu saber e do seu trabalho a Alcanena para agora apostar numa candidatura vitoriosa a esta Câmara Municipal. Nós sabemos que esta eleição não é uma eleição fácil. Com certeza que não é uma eleição fácil. Nós conhecemos a história no município de Alcanena e sabemos, portanto, que não estamos num combate simples nem fácil. Mas, em primeiro lugar, escolhemos bem a nossa candidata. E em segundo lugar, não há dúvida de que tudo tem o seu tempo e de que há sempre uma boa oportunidade para que o eleitorado possa julgar de outra maneira. Eu estou convencido que estas eleições autárquicas, ao contrário do que muita gente pensa e do que disse aqui ainda há pouco o Dr. Telmo Correia, são, sobretudo, uma escolha para as câmaras municipais e, portanto, para as juntas de freguesia também. É isso que vai acontecer nestas eleições. Não podemos ganhar todas as eleições, mas a nossa obrigação é candidatar-nos sempre com o mesmo espírito, que é o de ganhar. E procuramos escolher os nossos candidatos de modo a servir esse propósito. Aqui em Alcanena, se o combate não é fácil, tal como no país, é um combate que vale a pena. E quando temos bons candidatos e boas ideias, quando estamos próximos das pessoas, quando não fazemos de conta quando os problemas nos aparecem, quando oferecemos o melhor de nós próprios para os resolver, quando não inventamos soluções, mas nos atemos à realidade que enfrentamos e temos a coragem necessária para fazer o que é preciso, então nós devemos acreditar que fazemos o melhor de nós próprios e de que isso poderá ser reconhecido pelo eleitorado. Tenho a certeza que é isso que vai acontecer aqui em Alcanena também.
Mas deixem-me também dar uma palavra de apreço pelo apoio que as candidaturas autárquicas que quer o PSD, quer o CDS-PP têm suportado, nos têm conferido também nesta tarefa nacional em que estamos envolvidos. As eleições autárquicas não são eleições para o Governo. Mas eu quero hoje aqui agradecer a todos os candidatos que nós apoiamos o facto de se apresentarem ao seu eleitorado sem nenhuma vergonha por estarem a apoiar também um governo nacional que tem uma tarefa nacional para cumprir. E quero agradecer-lhes porque sei que isso também não é fácil. Nós sabemos, eu sei porque também falo com as pessoas, quais são as dificuldades por que vimos passando. São dificuldades muito grandes. Nós não temos sempre a margem de manobra que gostaríamos de ter para resolver os problemas. Às vezes, percebemos que os problemas se avolumaram de tal maneira que não é possível pensar que temos 5 anos ou 10 anos para os resolver. Às vezes temos de os enfrentar de uma forma mais firme e determinada no pouco tempo que temos. Em particular, aqueles que nos emprestaram dinheiro a Portugal deram-nos 3 anos para resolvermos alguns dos graves problemas que Portugal tem. E é nestes 3 anos que nós temos de fazer o serviço, que nós temos de apresentar os resultados, não é em 5, não é em 10. Portugal, nos últimos 15 anos, andou de forma distraída a criar muitos problemas que hoje, sabemos, provocam desemprego, impostos, falências, perspectivas mais sombrias para aqueles que estão a começar a sua vida e, porventura, para muitos daqueles que têm uma idade mais avançada, uma velhice menos tranquila do que aquilo que teriam desejado. Normalmente, os grandes problemas não se arranjam de um dia para o outro. Vão-se gerando ao longo de muitos anos. E então, quando há políticos que estão mais interessados em disfarçar os problemas do que em atacar de frente os problemas, eles ainda se avolumam mais. As dificuldades por que hoje passamos derivam também, por isso, de durante muitos anos se ter feito de conta, se ter varrido para baixo do tapete, não se ter tido a coragem de resolver os problemas. E agora nós temos de o fazer. E sabemos que isso tem um custo grande para toda a gente. O Dr. Telmo Correia também nos disse aqui que temos sido recompensados por alguns sinais importantes que começam a aparecer e que mostram que, sobretudo na área privada, o ajustamento económico está praticamente concluído. Sabemos qual foi o preço que pagámos por isso. Os portugueses têm mostrado um sentido de responsabilidade extraordinário ao enfrentar os problemas que vimos vivendo. Mas, finalmente, começamos a ter uma perspectiva de crescimento para a nossa economia. E se isso acontece, é porque, finalmente, há de haver ocasião para que o investimento possa regressar e, com isso, o emprego e, com isso, uma outra política de rendimentos. Sabemos que essa recuperação não é rápida, é lenta, mas está a ser feita. Por que razão, então, quando olhamos para o comportamento dos nossos juros da dívida pública há 10 anos, ainda temos valores tão elevados? Ainda em maio deste ano, os nossos juros a 10 anos estavam quase a baixar a fasquia dos 5%. Isso dava-nos uma perspectiva boa de fechar o atual processo
de assistência económica e financeira e de poder, com uma ajuda europeia, transitar para mercado e fechar este programa de assistência. Mas quero dizer-vos que, com juros acima de 7%, como temos hoje, essa perspectiva é mais difícil. Pergunta-se então, se temos esses sinais positivos na economia, se finalmente começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, se começamos a perceber que a nossa economia se prepara para recuperar, por que razão é que os mercados financeiros não nos premiam com taxas de juro mais baixas? Deixem dar-vos a minha interpretação. Não será toda a verdade que se pode obter perante este problema, mas dou-vos a minha interpretação. Durante algum tempo, do exterior de Portugal, as pessoas habituaram-se a ver a determinação do nosso povo e do Governo de uma forma que, às vezes, não era acompanhada no nosso próprio país. Muitas vezes, o país era felicitado lá fora pelas reformas que estava a fazer e as pessoas cá dentro não tinham bem essa perspectiva, tinham uma insatisfação maior. Agora eu creio que estamos numa fase em que se passa o inverso, em que as pessoas cá dentro começam a perceber que finalmente a nossa economia vai melhorar, mas fora de Portugal começa a haver dúvidas sobre se nós conseguiremos fechar este processo de programa de ajustamento. Por que é que isso acontece? Em primeiro lugar, não tenho dúvida, porque há algum preconceito. Nós não temos resultados muito diferentes daqueles que são hoje apresentados pela Irlanda. A Irlanda tem uma taxa de juro a 10 anos que chegou várias vezes a ficar abaixo de 4% e a nossa está acima de 7%. Portanto, se nós temos praticamente os mesmos resultados que a Irlanda tem, há uma parte que pode ser explicada pelo preconceito. E esse preconceito tem uma razão de ser também. Não é puramente discriminatório. A Irlanda, durante muitos anos, cumpriu as suas metas orçamentais. E o Estado na Irlanda não consumia tradicionalmente mais do que a riqueza que era gerada no país permitia. Portugal, ao contrário, tem uma história em que todos os anos o Estado gasta mais do que nós conseguimos pagar de impostos. E quando é assim, no limite, aqueles que durante muitos anos se comportaram mal acabam por ser alvo da suspeita dos próprios mercados. E é por isso que quem não cumpriu no passado precisa de mostrar ser mais cumpridor no presente para vencer esse preconceito. Aqueles que chegam sempre atrasados, por melhores que sejam as razões que tenham, geram sempre em quem está à espera o mesmo sentimento. Se chegaste sempre atrasado, atrasado continuarás a chegar. Ora, nós não nos podemos atrasar. E como não nos podemos atrasar, temos de mostrar a todos que estamos absolutamente comprometidos com as metas que traçamos. Mesmo sabendo que essas metas foram várias vezes muito mais exigentes do que aquelas que eram exigidas a outros. Vejam o caso da Irlanda, por exemplo, mais uma vez. O objetivo para o déficit na Irlanda neste ano, sabem quanto era? 7,5%. 7,5%. E eles vão cumprir. Se nós tivéssemos 7,5%, também cumpríamos de certeza. E se tivéssemos tido 9% o ano passado, também teríamos cumprido de certeza. E nunca precisaríamos de ter flexibilizado as metas. Mas reparem, portanto, que muitas vezes, quando o esforço que nos é pedido é maior do que aos outros, muitas vezes a razão de ser é o preconceito que existe para que nós não voltemos
a fazer mal como fazíamos no passado. Ora, é muito importante nesta altura, em que os mercados estão a ver se nós nos comportamos bem ou se nos comportamos mal, mostrar coletivamente, não é só o Governo, é coletivamente, que estamos muito determinados em vencer esta situação e de que o vamos conseguir, não é por causa dos nossos credores oficiais, é por nós próprios. Somos nós que queremos vencer as dificuldades, não são os outros que as vão resolver por nós, e os portugueses esperam que aqueles que governam possam, de facto, apresentar esse resultado, desde que para isso sejam devidamente apoiados. Ora, nós tivemos um pequeno sobressalto no verão, como todos se recordam. Deixem-me falar abertamente sobre isso. Não é por estarmos em campanha eleitoral que devemos fazer de conta. Nós, em julho, passámos por uma situação difícil. Não há dúvida hoje de que o Governo saiu reforçado desta crise. E aqueles que pensavam que o CDS-PP e o PSD não seriam capazes de levar até ao fim este mandato no Governo, que é um mandato do interesse nacional, hoje sabem que não existe nenhuma maneira destes dois partidos não cumprirem o seu mandato e não levarem o Governo até ao fim. Os portugueses sabem isso. É importante que encontremos uma forma de mostrar também aos nossos parceiros europeus que assim vai ser também. Por fim, há ainda alguns riscos associados a medidas que constam do nosso contrato com quem nos deu o dinheiro. Quando fazemos um contrato, devemos cumpri-lo. Comprometemo-nos a fazer uma série de medidas e temos de as fazer. A dúvida sobre se é possível ou não cumprir com essas medidas pode determinar a nossa sorte hoje. Por isso, quero dizer a todos esta noite também que o que o Governo tem vindo a preparar e que motivará iniciativas que remeteu ou ainda vai remeter para o Parlamento e que visam pôr o Estado a gastar menos do que hoje gasta, são essenciais para que os nossos parceiros acreditem que nós vamos cumprir o nosso contrato. Por isso, não é uma teimosia minha. Não é uma teimosia minha com os salários da função pública. Não é uma teimosia minha com as pensões dos pensionistas do Estado. Não é uma teimosia minha que todas as medidas que constam do acordo que nós firmamos possam ser cumpridas. Essa é a diferença entre fecharmos este programa de assistência ou podermos ter de pedir um outro programa. Algum dos senhores em Portugal, nesta sala ou em qualquer outra, desejaria que esse fosse o nosso resultado, o de ter de pedir novamente ajuda externa? Eu não acredito. E não acredito porque as pessoas sabem que se isso acontecesse, ninguém nos emprestaria dinheiro se nós não cumpríssemos aquilo a que já nos comprometemos. Então, se temos de o fazer, por que é que haveríamos de ter de pedir outra vez ajuda externa se sabemos qual é o nosso caderno de encargos? Aqueles que aqui estão hoje sabem que é preciso coragem para enfrentar as dificuldades e as medidas difíceis que temos de tomar. Eu tenho tido a sorte de poder contar no Governo com a força necessária para poder adotar estas medidas. E tenho tido também a sorte de ter um apoio parlamentar para que essas medidas sejam aprovadas. E sei hoje que a maioria dos portugueses, mesmo aqueles que não votaram em nós e aqueles que porventura não gostam daquilo que estamos a fazer, preferem que Portugal seja bem-sucedido
do que falhemos o nosso objetivo. Portanto, Susana, nesta noite em que lutamos pela Câmara de Alcanena e para que todos os que vivem aqui possam ter uma perspectiva de viver num município com mais progresso e com mais desenvolvimento, é bom lembrar de que isso também só será possível se todos nós, coletivamente, soubermos cerrar fileiras em torno do interesse nacional, soubermos pôr as nossas diferenças de lado para defender que o país possa encerrar este período difícil e possa partir para um período de crescimento e de maior desenvolvimento, com mais justiça social, como nós pretendemos todos. E se esta campanha pode ser importante para que todos percebam que depois das eleições autárquicas também há Portugal e também há governo e também há necessidade de vencer a crise, pois bem, nós estamos hoje a preparar esse futuro também nestas eleições. Boa sorte, Susana, que também é preciso. Todos precisamos de alguma sorte para poder ser bem-sucedidos. Um abraço a todos.